Olá, nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Givanildo. Os vídeos dessa semana nós vamos tratar de racionalização de denominadores. Bom, vamos ver do que se trata racionalizar denominador de uma fração. Antes de nós partirmos para os exemplos, vamos rever um conceito que é importante, que é o conceito de fração equivalente. No caderno pedagógico de vocês, na segunda semana, tem essa introdução aqui. Olha, inicialmente, vamos relembrar a ideia de como se obter uma fração equivalente. Exemplo. Para obter uma fração equivalente, vou pegar aqui o 3/5. Se eu quero obter uma fração equivalente à fração 3/5, basta você multiplicar numerador e denominador por o mesmo número. Então, se eu escolher o 2, por exemplo, olha, basta multiplicar em cima e embaixo por 2, o resultado vai ser uma fração equivalente a essa. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então, 6 décimos equivale a 3/5. Quer dizer que, por exemplo, se eu dividir uma pizza em 5 pedaços e comer 3 pedaços, eu vou estar comendo a mesma quantidade se eu dividir essa mesma pizza em 10 pedaços e comer 6. Então, sim, dividir em 5 e comer 3 é o mesmo que dividir em 10 pedaços e comer 6 pedaços. Isso é o conceito de equivalência. Né? Agora, essa aqui eu obtive uma fração equivalente qualquer. Eu escolhi o número 2 para multiplicar essa fração que eu obtive como equivalente daquela ali. Mas eu posso obter qualquer fração equivalente a essa fração, desde que eu multiplique numerador e denominador pelo mesmo número. Então, há situações em que você deve escolher o número adequado para obter, de acordo com a condição do seu problema. Então, olha só, eu apaguei aqui porque eu vou explicar aqui agora. Olha. Aqui eu tenho um problema que está impondo uma condição para mim. Olha, ele está dizendo, vamos obter uma fração equivalente à fração 3/5, de modo que essa fração tenha denominador 20. Essa é a condição que ele me deu. Eu quero uma fração equivalente, mas não pode ser qualquer uma, não. Tem que ser uma que tenha denominador 20. Então, para isso, eu vou colocar aqui o resultado, tem que ter denominador 20. Então, eu tenho que pensar num número apropriado que eu deva multiplicar aqui e aqui para que dê 20. No caso, um 5 multiplicando por quanto que dá 20? 4, não é? Então, se eu multiplico embaixo por 4 para dar 20, eu sou obrigado a multiplicar em cima por 4 também. Porque aí a fração vai ficar equivalente, porque vai ser o mesmo número. 3 vezes 4 vai ser 12. Então, essa aqui é a fração que foi pedida nesse problema. A fração 12/20. É uma fração equivalente a 3/5 e que tem denominador 20. Agora, eu revi isso com vocês, porque no tema de racionalização de denominadores, nós vamos usar a ideia de fração equivalente e vamos usar a ideia de usar um número adequado para obter uma fração equivalente, de modo que eu tenha um resultado de acordo com a condição do problema. Olha só. Agora, falando de racionalização. Para facilitar as operações entre frações com essa característica é essa. Frações desse tipo aqui, ó. 5 sobre raiz quadrada de 10. 2 sobre raiz quadrada de 6, 4 sobre raiz cúbica de 11, 8 sobre 2 raiz quadrada de 15. É o seguinte, para facilitar operações entre frações com essa característica, que característica tem essa fração? Elas têm denominadores, são números irracionais. Raiz quadrada de 10 é irracional, porque se eu for calcular ela, o valor decimal desse número, ele vai dar infinito e não periódico. Esse aqui também, e esse são raízes quadradas ou raízes, no caso que é raiz cúbica, são valores que não dão raiz exata. Então, vão ser números irracionais. Esses números são números irracionais. Então, para facilitar as operações entre frações com essa característica, podemos utilizar a racionalização de denominadores. O artifício consiste em transformar uma fração em outra equivalente a ela, de modo que não haja radical em seu denominador. Então, a racionalização é um processo que você faz de modo que você pegue essa fração aqui, no caso, 5 raiz quadrada de 10, tá vendo?
onde o denominador aparece uma raiz, e eu uso o processo, um procedimento de fração equivalente, de modo que eu faça com que essa raiz suma do denominador. Para ela sumir do denominador, eu uso a ideia de fração equivalente. Tá bom? No próximo vídeo, eu vou passar um exemplo mostrando a vocês esse procedimento. Tá certo? Até mais.